Após 11 dias de conflitos na faixa de Gaza, Israel e o grupo extremista palestino Hamas firmam cessar-fogo. Os dois lados reivindicam uma vitória no acordo mediado pelo Egito. E sobre isso, temos um convidado a partir de agora aqui no Jornal da Manhã. Vamos conversar com o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi. Cônsul, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom dia e Shabbat Shalom a todos. O que significa isso, cônsul? Shabbat é o dia sagrado, sábado, e Shalom é paz. Normalmente, neste dia de sábado, nós desejamos Shabbat Shalom, Shabbat de paz. Também se não tem conflito, sempre. Esta é parte de nossa saudação. Entendi, interessante. Obrigado, cônsul. Para começarmos nossa conversa, então, o que o senhor espera desse anúncio feito ontem? Na quinta-feira, na verdade, né? Seria uma trégua mais duradoura essa, cônsul, de tudo que o senhor vem observando à distância aqui no Brasil? Será que dessa vez podemos esperar que essa interrupção do conflito dure mais tempo, seja uma pausa duradoura, cônsul? A esperança é que sim. Israel não quer ver conflito armado entre Israel e o Hamas. Infelizmente, já temos experiência com Hamas de muitos anos, então não sei por quantos anos vai durar. Precisamos entender que falamos sobre não um Estado, e este conflito também não é contra os palestinos, é contra Hamas. É que uma organização terrorista com muitas armas que usa a violência para promover sua agenda política interna, externa. Então, seria difícil. A esperança é que sim, vamos ter tempo bastante de tranquilidade e de paz. Não paz, calma, vamos dizer. Cônsul, é um conflito histórico, né? Já de muitos e muitos anos. Explica para a nossa audiência por quê. É um conflito de uma origem mais religiosa, política? Tem de tudo, mas especificamente com a faixa de Gaza, talvez possa começar em 2005. Em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza. Israel teve comunidade judaica dentro da faixa de Gaza, moradores de Israel que moraram dentro da faixa de Gaza, com controle de Israel dentro da faixa de Gaza. Em 2005, Israel saiu completamente da faixa. Não temos hoje um judeu que mora dentro da faixa de Gaza, não tem um morador que mora dentro da faixa de Gaza. E depois de 2 anos de controle da autoridade palestina, Hamas, que, como foi mencionado, a organização terrorista, tomou controle em força da faixa, e desde então Israel tem este conflito constante com Hamas, que tem muitas armas, está apoiado pelo Irã e outros países, e parte da agenda deles é a destruição do Estado de Israel, e por isso é uma situação bem complicada. E o que é interessante nesse acordo, não é, cônsul, é a participação do Egito, né, que atuou como o interlocutor. Queria que o senhor falasse a respeito disso, como o senhor vê essa presença do Egito nas negociações, se isso foi um facilitador ou não, se o senhor acredita que o país pode ter algum tipo de interesse também e não avalia de forma positiva essa presença. Qual a opinião do senhor? Não, nós avaliamos de uma maneira muito positiva a presença do Egito. O Egito tem um papel importante na região, de uma maneira geral, especificamente com Israel, um país que nós assinamos acordo de paz em 1979 e desde então tem relações boas com o país. Precisamos lembrar que a faixa de Gaza tem uma fronteira com o Egito, então o Egito tem também muitos interesses de calmar a região. Eles não querem ver armas entram e saem da faixa de Gaza para Sinai, eles querem também ver tranquilidade. Temos acordos com o Egito, então o Egito, sem dúvida, tem um papel muito, muito importante com faixa de Gaza, com Hamas e também com Israel, e agradecemos muito que eles estão envolvidos nesta cessar-fogo. E como que está a relação do presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, em relação a todo esse conflito, cônsul? O presidente
os Estados Unidos é aliado importante do Estado de Israel. O presidente afirmou a necessidade e o direito de Israel de se defender contra os mísseis, os foguetes do Hamas, e nos apoiou com isso. Ao mesmo tempo, ele queria ver um cessar-fogo, e acho que este é exatamente o que Israel fez. Um lado, continuamos de reagir para os ataques do Hamas, ao outro lado, com uma busca para cessar fogo. Sem dúvida também, Estados Unidos não só um aliado, mas um amigo do Estado de Israel, e nós trabalhamos muito com eles também na região e também com os palestinos. Agora, cônsul, o governo brasileiro mantém uma proximidade bastante grande com Israel, né? O presidente Jair Bolsonaro sempre aponta Israel como um país bem-sucedido, como um modelo a ser seguido. Já foi a Israel, recentemente uma comitiva do governo esteve lá também, filhos do presidente também já estiveram por lá. Enfim, há essa aproximação. O senhor acha que no caso desse conflito entre Israel e Palestina, o governo brasileiro poderia ter atuado de uma forma mais incisiva nessas negociações ou não? É bom que mantenha esse distanciamento do conflito? Qual a visão do senhor, cônsul? Nós criamos que todos os países do mundo, especialmente países importantes como Brasil e outros, têm um papel importante para pressionar contra Hamas e contra a presença de organizações terroristas. Ao final, hoje, os palestinos em Gaza são ocupados pela organização terrorista que é muito similar como o Estado Islâmico que tivemos em outros lugares do Oriente Médio. Não tem uma diferença grande. E nós criamos que tem países como o Brasil têm um papel muito importante para dizer estas organizações e seus apoiadores parar com violência e que não podem aceitar mais presença deste tipo de organizações e o controle destas organizações da população civil palestina. E como é que estão as relações sociais dentro de Israel com todo esse conflito? Tivemos alguns dias de tensão e agora todos os israelenses vão trabalhar juntos para acalmar esta tensão. Nos dias que tivemos violência dentro de Israel, mas também tivemos muitos atos de proximidade, até manifestações juntos de judeus, muçulmanos, judeus, árabes, para mostrar que sim podem viver juntos. Não é fácil, é uma situação complicada. Precisamos lembrar que em Israel tem quase 20% muçulmanos que são cidadãos israelenses como eu, são parte do governo, temos membros do parlamento árabes, temos embaixadores árabes, temos juízes árabes, e por isso a comunidade, a população israelense com muita mistura e variedade, e parte do nosso desafio e parte de nossa vantagem que temos partes diferentes dentro da sociedade, e agora é nosso papel para criar mais pontes entre as comunidades dentro de Israel. Agora, cônsul, saindo um pouco do tema desse conflito, Israel tem se destacado nos últimos meses pela campanha de vacinação, né? O avanço muito rápido da imunização, né? Vem sendo apontado como um exemplo aí de eficiência nessa campanha. O que permitiu isso? Por que em Israel correu tão rápido a vacinação, cônsul? Foi acho que duas razões principais. Uma decisão política do primeiro-ministro e do governo israelense para avançar com as vacinas. Israel assinou acordo com Pfizer muitos antes que Pfizer teve a vacina, e já assinamos até que pagamos mais para cada vacina, com a ideia que nós vamos sair desta pandemia com vacinação. Este é um lado, uma decisão política. Outro lado, temos sistema de saúde bem desenvolvida, saúde pública, o sistema é pública, saúde pública, então este ajudou muito de avançar no nível técnico
para chegar para toda a população, para chegar de uma maneira organizada, para ter a segunda dose sempre no tempo. E estas duas coisas, uma política do Estado e uma infraestrutura do sistema de saúde, nós levamos para o dia quando eu chamei a minha irmã, que estava em bunker quando os mísseis caíram em Israel, e falamos também sobre corona. Ela me respondeu, olha, para nós já quase não tem corona, ninguém está falando sobre corona, não é parte da vida agora em Israel. Muito bem, conversamos aqui com o cônsul-geral de Israel no Brasil, Alon Lavi, esteve conosco aqui no Jornal da Manhã, cônsul-geral de Israel em São Paulo. Obrigado, cônsul, pela entrevista. Um ótimo sábado. Muito obrigado e Shabbat Shalom a todos.